obrigado, nobre senador Paulo Paim, nosso presidente. Primeiro quero agradecer Vossa Excelência por ter feito a permuta comigo, que vou estar saindo daqui a pouquinho para a cidade de Santa Maria. Eu que sou um pré-candidato na eleição que vem a deputado federal, segunda colocação do meu partido, então tem que estar no campo trabalhando, e muito, né? Então o meu partido me designou que me quer na outra casa aqui vizinha no ano que vem. Então tem que estar no campo trabalhando muito. Vossa Excelência, que é o sonho nosso, ou Vossa Excelência, o nosso querido Requião, de ser um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, se caso Vossa Excelência puder vir aceitar o convite do PROS para ser o candidato a presidente do Brasil pelo PROS, você sabe que o presidente nacional já lhe franqueou. Eu acabei de falar com o senador Requião, caso ele possa decidir por colocar o nome dele a candidata a presidente do Brasil pelo PMDB, será muito importante também para o Brasil, que são dois democratas, duas pessoas que com certeza poderão muito bem representar o Brasil de forma adequada, né? Porque, sinceramente, nobre senador Requião é unanimidade. Unanimidade, é um irmão. Nobre senador Paulo Paim, eu comemorei muito, nobre senador Requião, a passagem do dia 31 para o dia 1º, porque era grande oportunidade esse ano para votarmos ficha limpa, para votarmos em pessoas com trabalho prestado, para votarmos em pessoas diferentes, seja para deputado estadual, para deputado distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então é a grande oportunidade para o nosso povo que está nos ouvindo. Por isso eu quero fazer um cumprimento muito especial aos ouvintes da TV e Rádio Senado, que são pessoas bem informadas, pessoas formadoras de opinião, que nos ouvem e nos ajuda a reverberar por esse Brasil afora, nobre senador Paulo Paim, os feitos. E essa semana foi uma semana de grande júbilo, porque nós, tanto Vossa Excelência, que foi nosso artífice para pegar aqui 61 assinaturas, com as suas 62 assinaturas, para a gente poder fazer a CPI da Previdência, que nós culminamos com o início dessa semana, quando foi enterrada de vez essa CPI antipovo. Essa CPI não foi enterrada de vez, essa proposta de PEC, essa reforma da Previdência antipovo, uma reforma da Previdência conhecida como PEC da morte, a PEC 287, porque não permitiria as pessoas aposentarem. Então, é um momento de grande alegria para todos nós, em especial para Vossa Excelência, que viu o feito, né, da gente... Me permite, eu sei que não é hora da senador parte, Paulo Paim. mas Vossa Excelência faz um belo pronunciamento e destaca o trabalho da CPI da Previdência. Eu quero elogiar Vossa Excelência. Obrigado. Vossa Excelência foi o relator de toda a comissão. Porque às vezes tem relator que pensa que ele é o relator dele mesmo. Não. Vossa Excelência foi relator do Brasil, de Brasília e de todos os membros da comissão. Tanto que o seu relatório, que eu tive a alegria de presidir essa CPI, foi aprovado por unanimidade. Mesmo o líder do governo, Romero Jucá, reconheceu essa obra. Essa CPI foi fundamental para que o governo acabasse reconhecendo que a CPI está certa, que há superávit, que o problema de gestão, que se o seu relatório, que eu digo que é o relatório do povo brasileiro, é nosso, de todos nós, for aplicado inclusive nas recomendações, as gerações futuras não terão problema nenhum com a Previdência e ainda não precisa mexer em retirar um direito sequer do trabalhador. Fiz uma parte, só para elogiar o trabalho belíssimo de Vossa Excelência. Na cartilha que o meu gabinete fez, você está lá na primeira página. Eu estou do seu lado, inclusive fazendo um aplauso pelo brilhante relatório de Vossa Excelência. Olha, nobre senador Paulo Paim, eu fico profundamente agradecido pela sua elegância, pela sua competência, pelo seu reconhecimento, porque você é um símbolo nosso da luta da resistência, de um Brasil inclusivo, de um Brasil que respeita os direitos humanos, de um Brasil que respeita a Constituição, de um Brasil que respeite a Lei 8.112, a Lei 866, um Brasil ético, um Brasil leal. Por isso que eu sou um entusiasta
de uma candidatura de uma personalidade como o senhor, que tem 32 anos de vida pública, sempre que ficha limpa e íntegro a presença da República, ou de uma candidatura tipo o nobre senador Requião, que com certeza são dois nomes com toda a legitimidade para poder tirar o Brasil do atoleiro e da crise que se encontra. E esse trabalho que fizemos a quatro mãos, na CPI da Previdência, igual Vossa Excelência realmente coloca, foi um trabalho essencial para que o governo reconhecesse que essa proposta era inviável, como reconheceu essa semana, enterrando de vez, vindo com essa questão da intervenção no Rio, que não seria necessária dessa forma abrupta e da forma encaminhada, como foi, sem planejamento, sem nada. Tá certo? Nós aprovamos, eu aprovei essa intervenção aqui, reconhecendo que o Brasil está muito, assim, preocupado com a segurança pública. Mas ela foi feita fora de hora, muito mais para justificar a saída francesa do governo com relação à derrota que teria, com relação à votação da PEC da Previdência, do que, de fato, para resolver o problema da segurança pública. O problema da segurança pública é um problema nosso, é um problema da casa. Todos nós queremos resolver, todos. Tanto é que nós aqui, ninguém é contra e nós sempre apoiamos todas as ações para fortalecer a segurança pública dos estados, dos municípios e do governo central. E com certeza vamos encaminhar formas corretas e boas, que essa era a nossa pauta desde o início do ano de trabalho. Eu acho que Vossa Excelência, inclusive hoje, vai estar fazendo uma fala importante sobre a questão da segurança pública, né? Eu queria também, senador Paulo Paim, dizer para o Brasil que 42 senadores assinaram a CPI da Eletrobras. Nós protocolamos a CPI da Eletrobras há mais ou menos aqui na mesa do Senado, há 3 anos essa CPI não foi lida. Sabemos notícia que é uma pressão muito grande e que 3 senadores refluíram da assinatura que tinha feito na CPI. Então, de 42, caíram, então, para 39 assinaturas. Como precisamos apenas de 27 assinaturas para a instalação de uma CPI, e todo o Brasil sabe, e a CPI que está assinada por pessoas sérias, igual Vossa Excelência, igual o nosso nobre senador Requião, senador Renan Calheiros, senador Eduardo Braga, e outras pessoas, com certeza, pessoas sérias e responsáveis, bancadas inteiras, como a bancada do PT, do PCdoB, da Rede, não retirarão suas assinaturas, e nós vamos instalar PSB, e nós vamos instalar nossa CPI. Então, precisamos que na próxima terça-feira, eu já conversei com o Bandeira, o nosso presidente leia o requerimento da CPI, para que todos nós, viu, nobre senador Requião, o senhor que é um profundo conhecedor do setor elétrico, o senhor que assinou comigo a CPI, o senhor sabe de todas as questões, a importância de Itaipu, a importância das usinas hidrelétricas do seu estado do Paraná. O nobre senador Paulo Paim sabe a importância das usinas hidrelétricas e do setor elétrico do Rio Grande do Sul, que todos nós coloquemos ao presidente Eunício Oliveira a necessidade de se instalar-se imediatamente essa CPI tão importante, porque nós evitaremos aumento da conta de luz, porque o presidente da ANEEL já esclareceu se essa proposta de privatização equivocada do setor elétrico que foi encaminhada para cá, anti-cidadã, for aprovada, teremos aumento da conta de luz, teremos mais sacrifício para os trabalhadores brasileiros, além de perder a nossa soberania, nobre senador Paulo Paim, sobre os nossos cursos d'água, sobre os nossos rios fundamentais, como o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, o Rio Tocantins, o Rio Amazonas, o Rio Xingu, perder a autonomia sobre o Rio Iguaçu, sobre lá os grandes cursos, aonde passa nosso Parnaíba, Rio Grande, porque o que acontece? Se você privatiza o setor elétrico, quem vai determinar a situação é o comprador, e quem vai pegar isso vai ser o capital internacional. Então, o Brasil, a contramão da história, vai ter uma situação muito difícil. Para concluir, nobre senador Paulo Paim, minha fala de hoje, eu quero falar sobre o importante tema da campanha da fraternidade, senhoras e senhores ouvintes. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em sua nova campanha da fraternidade, a Igreja Católica, que todos os anos tem suscitado a mais elevada reflexão dos brasileiros, nos propõe em 2018 o importante tema, senador Paulo Paim, da fraternidade
e superação da violência. Está bem dentro do que o senhor vai falar daqui a pouco. Fraternidade e superação da violência. Esse é o tema da campanha da fraternidade esse ano. Em 2018, no mês de fevereiro, o Congresso Nacional já defrontou com a necessidade de autorizar a intervenção no Rio de Janeiro, cuja sociedade está sob ameaça de sucumbir à banalização do mal e do desamor. Justificou-se isso, nobre senador Requião, por conta da multiplicação exponencial de tiroteios, assaltos, furtos, de roubo de cargas nas estradas e de arrastões nas praias, de vítimas fatais de balas perdidas de grosso calibre, das mortes de policiais de serviço e de foras da lei, da disseminação do tráfico de drogas e de tantos outros ilícitos que está ocorrendo no Rio e em várias outras capitais do nosso Brasil, e várias outras, inclusive aqui em Brasília também. Tá? A violência supura todos os dias no funesto estado de coisas em que os cariocas e fluminenses estão imersos, se repete em todo o país, enlutado por 61 mil homicídios apenas em 2017, senador Paulo Paim. Isso mesmo, a escalada da violência não se restringe ao Rio de Janeiro, está em todos os estados e municípios, passou dos grandes centros e abarca também cidades médias e pequenas. Por isso, nossas ações devem abarcar o plano dos valores e a refundação da boa convivência humana. Para o senhor ter uma ideia, senador Paulo Paim, uma cidade onde eu estudei minha infância, onde eu fiz o meu primeiro ano de ensino fundamental, que é a Alexânia, aqui próximo aqui, um marginal invadiu a escola e assassinou a moça dentro da escola, na sala de aula, só porque a moça se negou a aceitar o pedido de namoro com esse marginal. A que ponto a gente chega para uma cidade mediana, cidade aqui de 30 mil habitantes, que é a Alexânia, aqui na saída para Anápolis. Aconteceu a tragédia dessa, igual aconteceu há 4 meses atrás. Então, quer dizer, temos que fazer alguma coisa. Então, a campanha da fraternidade desse ano, ela realmente toca nesse tema que é fundamental. Então, senhoras e senhores senadores, antes da mão humana empunhar uma pistola ou uma arma branca, sempre há uma mente corrompida pela ideação do mal. Há um coração empedernido, putrefato e disposto a qualquer loucura. Há uma ausência completa de empatia e de consolidação aos próximos, e a generalização dessas estranhas anestesias pode nos arrastar ao caos. Na contramão desse potencial absurdo, a Igreja Católica, erguida sob a pedra fundante de Pedro, veicula no mundo a mensagem cristã da paz, do perdão e do amor, do respeito, da verdade e da ressurreição, da acolhida, da comunhão e da partilha. Ao testemunharmos, portanto, o ethos que se enraizou em nossa sociedade e a mentira corriqueira que desgraçadamente preside o modo com que gerimos nossa metamorfórica cidade, não temos como fugir à realidade de que deixamos prosperar no Brasil uma vida sem sentido, porque isenta de misericórdia e de amor ao próximo. Esse é o grande problema. A vida que se subordina ao dinheiro, nobre senador Requião, ao comércio, à usura, à ostentação de bens, ao consumo desenfreado, é uma vida sem ética, sem amor e sem sentido. É o caminho da violência, nobre senador Paulo Paim, e das guerras. Senhoras e senhores senadores, meu querido presidente, como em poucas vezes em nossa história, o Brasil necessita de união. O Brasil requer a salutar volta aos valores éticos, a valorização da família, da comunidade, a busca da felicidade e não a busca de patrimônio material. É essa a nova mira, senhoras e senhores senadores, haverá de clarificar os nossos corações, tudo que de fato não deve, não pode e não será aceito por nós. Antes de tudo, devemos buscar, nobres senadores, a dignidade humana. Aos pobres que foram expulsos das cidades e jogados em suas periferias, nas favelas e cortiços, devemos a dignidade de acesso à moradia digna, acesso à escola de qualidade, acesso a empregos. Estão justamente
esses mesmos os mais atingidos pela violência. A violência de traficantes e milicianos, como também a violência do Estado, que os vê como inimigos. Será vã e inócua a pacificação que não escave até as raízes mais fundas de nossa problemática. É por isso, senador Paulo Paim, que o PROS, que é o meu partido, que eu sou líder nessa casa, poderia tranquilamente fazer um grande serviço ao Brasil, igual nós já fizemos o convite, lançando a candidatura de Vossa Excelência. E o PMDB podia fazer um serviço ao Brasil, lançando a candidatura do Requião, que nós teria duas opções boas para que o povo brasileiro, dentro dessa dignidade humana, aqui dito por mim, possa ter uma opção de escolha. E aquele que estivesse na frente, evidentemente, abriria a mão para o outro, ali no momento adequado. Então, seria dois nomes éticos. Além de vocês dois, que seriam dois ótimos candidatos a presidente, teriam mais alguns no hall seleto de personalidade desse país, ficha limpa, íntegros e pessoas honestas, que pode bem representar esses valores da dignidade humana. A fraternidade é a alavanca da superação da violência e para muito além do abandono de uma retórica beligerante e regressista contra o outro, nosso parar para pensar também exige de todos nós a análise clara, segura e não leniente de nossos tantos erros e de nossa intensa culpa, senador Paulo Paim. Nosso parar para pensar impõe reconhecimento de que não há tráfico de drogas sem consumidores adultos e maduros, que de caso pensado se deixa seduzir pelo caríssimo, entre aspas, barato dos narcóticos, tá certo? Então, esses baratos dos narcóticos que as pessoas se seduzem precisam serem contidos, né? Nosso parar para pensar exige de nós, senador Requião, a clareza de que não há tráfico de armas sem fabricante de armas e sem agentes corrompidos do Estado que traem sua missão ao aquecer com o inaceitável. Eu lembro de Vossa Excelência dentro daquelas praças de, como é o nome daquilo que cobra pedágio, lá fazendo um enfrentamento junto com as pessoas, demonstrando que aquilo era mais uma mina de pegar dinheiro do que realmente para pagar. Quando o pedágio é para pagar os preços da rodovia, é compreensível, mas quando ele está abusivo, não dá para aceitar. E eu lembro de Vossa Excelência fazendo um enfrentamento nessa área. Então, isso para o Brasil é inesquecível, porque sabe que Vossa Excelência é um cidadão do povo. Nosso parar para pensar deve nos conduzir à conclusão de que apenas unidos em um projeto de construção de uma sociedade emancipada, digna e livre da dignidade, da desigualdade extrema, senador Paulo Paim, poderemos conquistar a paz durável neste país. E durável porque calcada na dignificação do ser humano. E Vossa Excelência, com a experiência de presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, por vários mandatos, e uma pessoa desse meio seria um grande nome para a nossa presidência da República. Senhoras e senhores senadores, os tristes episódios de corrupção sistêmica envolvendo parcela de nossa classe dirigente... Vou dizer uma coisa, viu, Requião? Está entrando aqui Requião e Paim. Exato. Ela elogiou o senhor e a mim também. Os dois. Está ao seu lado, para mim é um orgulho, viu? Está entrando aqui Requião e Paim. É isso aí. Os tristes episódios de corrupção sistêmica envolvendo parcelas de nossa classe dirigente resultaram no patético comportamento da negação pura e simples de verdades irretocáveis, senador Paulo Paim. Fragados em atos de corrupção escancarada, mulheres e homens em posições de poder nada admitem ao repetir o discurso covarde de não vi, não sei, não foi comigo, estou muito surpreso. Isso é o que a gente mais ouve quando a gente vê a inquisição de alguns. Estou concluindo, novo senador Paulo Paim. Chega, vai tranquilo. Obrigado. Se pensarmos nos pessimismos reinantes entre os brasileiros e a debandada de tantos para países mais justos e honestos, deveríamos primeiro assumir que entre nós o jogo da vida tem de ser refundado e em seguida abraçar a causa de refundar o jogo da vida em honra a nós mesmos e às futuras gerações. Senador Paulo Paim, minha filha acabou de formar em medicina aqui no Brasil. Parabéns. E não quer, pois é, e não quer ficar no Brasil porque a saúde do Brasil está um caos. Então nós precisamos mudar essa situação.
Por que ela não quer ficar no Brasil? Porque ela se sente segura. Ela acha que não vale a pena, porque a medicina é um sacerdócio. Sabe o tanto que uma pessoa tem que estudar para ser uma médica, para ser um médico. E ela que já é formada em Direito e que fez o curso de Medicina também, concluiu o curso de Medicina, quer ir para fora do país porque está desolada, desesperançada. Isso são vários jovens de nosso país, e nós precisamos de homens sérios e honestos, como Vossa Excelência e o senador Requião, para a gente voltar a dar esperança para essa classe jovem. Como é o nome da sua filha? É a Maíra Virgínia Mascarenhas Lima. Maíra, não vá, fique aqui que o Brasil vai dar certo. Se Deus quiser. Nesse país. É isso mesmo, senador Paulo. Homens com Requião ajudarão muito, com certeza. Com certeza. Fragados em atos de corrupção escancarada, senador Requião, volta a dizer, mulheres e homens em posição de poder nada admitem, ao repetir o discurso covarde que eu falei, de não vi, não sei, não foi comigo, estou muito surpreso. É um absurdo isso. Se pensarmos no pessimismo reinante entre os brasileiros e a demandada de tantos para países mais justos e honestos, deveríamos primeiro assumir que entre nós o jogo da vida tem de ser refundado, e em seguida abraçar a causa de refundar o jogo da vida, em honra a nós mesmos e às futuras gerações. Urbanismo e urbanidade, fraternidade e superação da violência, portanto, implica uma campanha permanente de que gerimos a vida coletiva, implica um trabalho de longo prazo para reinstalarmos no peito a sólida crença em dias melhores. Senhoras e senhores senadores, inscrita na porta do inferno de Dante Alighieri, a frase, deixei toda a esperança, a vós que aqui entrais, reitera como em um jogo de espelhos a certeza de que, se enquanto há vida, nobre senador Paulo Paim, há esperança. A ausência de esperança equivale a não vida, e não vida é sinônimo de morte. Por isso que Vossa Excelência tem razão em ter esperança. Eu também tenho esperança que a gente possa ter um Brasil melhor. Não vida é perambularmos amedrontados por ruas incivilizadas de cidades fantasmas, em que nem a mais tênue sombra da fraternidade se deixa escrever. Não vida é a brutalização latente no Estado, carcomido pela desonra da corrupção generalizada, e que na paz de Deus há de se retroceder. Não vida é a generalização da violência em suas mais variadas formas, graus e intensidades, inclusive a violência simbólica das instituições públicas, capaz de calar na sociedade seus melhores filhos, que são a nossa força motriz, criativa e vital. Não vida, em suma, é a violência íncita à corrosão dos direitos sociais e também presente no vilipêndio corriqueiro às minorias sociológicas, como os índios, os homossexuais, os afrodescendentes, as crianças, os jovens e as mulheres. Tudo pessoas que o nosso nobre senador Paulo Paim tanto tem lutado junto comigo, com o Requião, Pedro Simon e outras pessoas honestas dessa casa, para dar direito, dar voz e dar oportunidade para um Brasil melhor, mais inclusivo. Para concluir, em 2018, aceitamos de bom grado o convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para juntos refletirmos sobre o tema fraternidade e superação da violência, na certeza de que no núcleo duro da eterna mensagem cristã é o melhor remédio para a partilha do pão, a proliferação do sumo bem e o consequente desarme de mentes e corações, de bocas e mãos. Era o que eu tinha a dizer, nobre senador Paulo Paim, desejando a Deus que abençoe os nossos brasileiros, que abençoe os nossos políticos, que abençoe Vossa Excelência, abençoe nosso nobre senador Requião, e que nós tenhamos um Brasil melhor em 2018 para 2019, quando depois do dia 7 de outubro possamos fazer um limpa nos maus políticos e trazer realmente políticos sérios e honestos, tanto para o Senado quanto para a Câmara, manter os honestos que estão aqui, reeleger novos honestos, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para os governos e para as câmaras legislativas dos vários estados. Muito obrigado, senador Paulo Paim.